Alegria mais uma vez estarmos reunidos para adorar ao Senhor. Dos cânticos que entoamos hoje, qual palavra você acha que se destacou? Muito bem, a graça. A graça de Deus foi a palavra que se destacou e que se destaca no texto de hoje, Romanos capítulo 11. Vamos observar do verso 6 ao verso 12. Na verdade, irmãos, a graça de Deus é o centro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esta graça, que também é de Jesus, ela que nos sustenta, é a graça de Deus que nos fortalece. Foi pela graça de Deus que nós fomos salvos, e é pela graça de Deus que nós enxergamos o mundo e tomamos decisões. Porque nós devemos viver, eticamente falando, no comportamento em sociedade, não segundo os padrões desta sociedade, mas segundo a graça de Deus. Assim como Deus agiu graciosamente para conosco, nós devemos agir graciosamente para com as pessoas. Podemos até dizer que a graça é outro nome para amor. A graça de Deus reflete o amor de Deus, só que de uma maneira muito específica ali, colocando o sacrifício de Cristo, o amor do Senhor por nós, e como Deus até hoje nos sustenta, e é o que nós vamos observar nesse texto de Romanos, capítulo 11, a partir do verso 6. Vamos ler então Romanos 11, 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? Que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude, a graça de Deus. Tudo ocorre pela graça de Deus. Esse texto nos mostra exatamente isso. Os que são salvos pela graça de Deus. Os que estão de pé e firmes estão também pela graça do Senhor. Tudo é favor de Deus. Essa doutrina, ela nos mostra também que tudo tem que ser para a glória de Deus. Se você, na sua vida cristã, aprendeu bastante da Escritura, se você se tornou um crente que investe a sua vida e a sua família na obra de Deus, que se chama igreja aqui na terra, então você talvez corra o risco em algum momento de achar como eu sou bom. Isso vem no nosso coração. Como eu sou justo, como eu sou correto, eu sou uma pessoa elogiável, eu sou uma pessoa de destaque. Olha como Deus tem me abençoado, tenho tudo isso. Quando esses pensamentos surgem, e eles surgem na vida dos crentes que obedecem a Deus, temos que ter muito cuidado, porque esses pensamentos são o começo da queda, se nós começarmos a nutrir tais pensamentos. Daí vem a graça de Deus, para entendermos que é o Senhor quem nos sustenta. Se você é um crente que está firme até hoje, é o Senhor quem lhe sustenta. Se os pastores, é o Senhor que nos sustenta. Nós não temos condição, por nós mesmos, de viver pela fé, se não for o poder de Deus que se expressa na graça, no favor de Deus por nós. É o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos anima, é o Senhor que nos empurra, e às vezes, quando nós estamos um pouco mais rebeldes, Deus manda dificuldades e provações, para que nós estejamos nos movimentando. Então, você gosta de passar por sofrimentos, dificuldades e provações? Certamente não,
muito menos eu. Então, por isso é bom sempre servir ao Senhor, fazendo a vontade dele, pela graça de Deus, e ele vai nos fortalecer. Durante esse nosso estudo da Escritura, eu quero que você pense nisso. Mas eu não consigo realizar certas coisas para Deus. Talvez você pense. Mas eu não consigo ler a Bíblia. Eu não gosto de ler. Não gosto de ler. Então não consigo ler a Bíblia. Mas eu não consigo orar. Não consigo pregar o Evangelho. Não consigo vir aos cultos da igreja. Eu não consigo fazer muitas coisas. Geralmente isso é o discurso de muitos. Eu não consigo. Só que são disciplinas que Deus nos dá, ordens de Deus. Tudo isso que eu falei é a vontade clara de Deus, a vontade dos preceitos e mandamentos do Senhor. Então, não pode, eu não consigo. E aí, o que fazer? A graça de Deus. E isso é viver pela fé. Se Deus diz que é para eu fazer, é porque é para eu fazer. Eu não consigo. Mas é o Senhor que Ele fortalece pela graça dEle. Por isso, hoje nós queremos meditar que tudo ocorre pela graça de Deus. Tudo é pela graça do Senhor. Inclusive as coisas difíceis que acontecem na nossa vida é pela graça de Deus. E às vezes um problema é um favor de Deus em nosso benefício. E nós temos que encarar assim a vida, porque a Bíblia nos ensina a encarar a vida dessa forma. Deus é gracioso para conosco. Isso é dito nessa epístola, já desde o início dela, por exemplo, Romanos 8, 28, que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A graça de Deus, isso é a graça. E só uma breve recapitulação, nós entendemos que do capítulo 1 ao 3 dessa epístola, falamos sobre o pecado do ser humano e a depravação total, ou seja, por nós mesmos não temos condição de buscar a Deus. Mais uma vez, foi pela graça de Deus, Ele que nos buscou. A gente acha que a gente que busca Deus, né? Mas foi Deus que nos buscou. Do capítulo 3, verso 20, até o capítulo 5, falamos sobre a justificação pela fé, que é o tema dessa epístola. Do capítulo 6 ao 8, ainda sobre justificação pela fé, mas a ênfase foi o Espírito Santo de Deus que nos capacita. E agora, do capítulo 9 ao capítulo 11, que já está chegando aí do meio para o fim do capítulo 11, nós estamos estudando exatamente sobre Israel, o papel de Israel em tudo isso. Por quê? Porque esperava-se que muitos judeus, a nação como um todo, olhasse para o Messias, Jesus, e cresce. Não creram. Por quê? As promessas falharam? Porque muitas promessas no Antigo Testamento falam que o povo de Israel vai se converter. Falharam? Não, não falharam. Um remanescente fiel creu. E Paulo destaca isso muito bem. Esse remanescente creu pela graça de Deus. E no futuro, Israel vai crer certamente como nação, como povo. No futuro, lá na frente, entendemos que naquela semana de 7 anos da tribulação, já profetizada lá em Daniel 9, do 24 a 27, que é a profecia das 70 semanas, naquele período, entendemos e cremos pela Escritura que Israel, como povo, vai se converter em massa e vai proclamar o Evangelho de Jesus para a salvação de todos aqueles que vão crer naquele período de intensa perseguição que será a tribulação. Depois desse resumo, nós entendemos que tudo ocorre pela graça de Deus e nós vamos observar aqui 3 situações. A primeira situação é a graça de Deus na vida do remanescente. A segunda situação é a graça de Deus na vida dos pecadores. E a terceira situação é a graça de Deus no plano de Deus. E é o que Paulo coloca nesse texto que acabamos de ler. Na primeira situação, entendemos que o remanescente é sustentado pela graça de Deus. Esse remanescente, ele está falando da nação de Israel. Os que creram de Israel, naquele período ali, foi um grupo muito pequeno em relação a toda a nação, que deveria ter crido quando o Messias chegou, que é judeu, o Senhor Jesus Cristo, mas a nação como um todo não creu, alguns creram. Esses poucos que creram, que foram alguns milhares ali, mas ainda poucos, esses são um remanescente fiel. E nós entendemos e aprendemos, tiramos para nós, que a igreja cristã, ela também tem um remanescente fiel. A gente, quando fala dos cristãos, foi muito interessante na conferência da igreja, a explicação que o pastor Bruno colocou.
quando você fala cristão, todo mundo é cristão, não é verdade? No Brasil, sendo Brasil aqui, todo mundo é cristão. Aí a gente afunila, não, os evangélicos. Mas evangélicos, todo mundo é evangélico também no Brasil. Existe até linha de alguns que acreditam que os católicos romanos são evangélicos também. Porque tem o evangelho de Jesus, então são evangélicos. Alguns defendem isso, que obviamente está errado. Então o nome evangélico já se perverteu. E aí a gente afunila mais. Não, então já que até os evangélicos, né, tem tudo bagunçado aí, muitos evangélicos nem falam da Bíblia, por incrível que pareça, mencionam um versículo aqui, o taculhar, mas falam de outras coisas. Então nós temos os crentes. Os crentes são aqueles que creem mesmo. Então, dentro do que nós chamamos de cristãos, há um remanescente fiel. E quem é esse remanescente fiel? São as poucas igrejas, pensando no nosso país, as poucas igrejas que seguem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nem toda igreja batista segue o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Acredita nisso? Pois é. Tem igreja batista que nem acredita que Jesus é Deus. Aqui, no nosso Ceará, em Pernambuco, em outras regiões do Brasil, principalmente do Sudeste para lá. Jesus não é Deus. Jesus é um grande líder religioso que nós devemos seguir. Essa igreja que se diz batista ou evangélica, segue o evangelho de Jesus? Ela não segue o evangelho de Jesus. Então, quando nós olhamos para esse texto que estamos lendo, aquele remanescente fiel do primeiro século dos judeus era um pequeno grupo de convertidos da nação de Israel. Hoje, o remanescente fiel é um pequeno grupo também de convertidos do meio do cristianismo, do meio dos evangélicos, do meio dos batistas. São aqueles que entenderam o evangelho e decidiram não viver segundo a moda, o modismo dos evangélicos por aí, mas decidiram fazer a tarefa de casa. E o que é a tarefa de casa? É obedecer Jesus. Não vamos complicar as coisas. Vamos obedecer Jesus. Vamos fazer o que Jesus mandou. Vamos pregar o evangelho. Vamos fazer discípulos. Vamos ter vida de oração. Vamos congregar na igreja. Vamos ler a Bíblia e ensinar a Bíblia. Vamos ser especialistas, todos nós aqui, na Escritura, na Palavra de Deus, para pregar o Evangelho aos perdidos e ensinar as novas gerações como obedecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Cada crente aqui tem esta responsabilidade, porque você é a igreja de Jesus. E você tem que saber o Evangelho para poder ensinar o Evangelho para as esposas mais novas, no caso das senhoras, as esposas mais experientes. E quando você vai... E o evangelho tem a ver com casamento? Tudo, né? Na verdade, tem tudo a ver, porque o modelo para um casamento saudável é o modelo da graça de Deus, onde Jesus se sacrifica pela igreja. O noivo se sacrificando pela noiva, pela sua esposa ali. E então o remanescente, ele é sustentado pela graça de Deus. Você, crente em Jesus, se perceba dessa forma. Você é o remanescente nos dias caóticos em que vivemos, dos absurdos no meio evangélico que a gente enxerga aí na internet, na TV, coisas absurdas. Nós, não é porque nós somos bons, e é isso que a gente vai ver nesse texto. Nós somos os remanescentes, porque é a graça de Jesus quem nos sustenta até hoje. Para quê? Para que nós sejamos luz no meio das trevas e ensinemos o evangelho de Jesus aos que estão perdidos, para que o Senhor salve aqueles que são dele. Voltando para Romanos capítulo 11, olha o que diz o verso 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então é pela graça. Graça é o favor de Deus. Na graça, nós não damos nada. Não temos nada a oferecer para Deus. Não pagamos nada. Não fazemos nada. Mas naquele dia eu levantei minha mão. Mas eu aceitei Jesus. Pois é, você só fez isso porque Deus primeiro colocou fé na sua vida para que você cresça em Jesus.
primeiro o Espírito Santo de Deus agiu na sua vida, lhe regenerando, o que nós chamamos de novo nascimento, e o seu coração começou a mudar, à luz do que você via na Bíblia, ou ouvia da Bíblia. E então, você foi percebendo ser um pecador, você foi percebendo que estava condenado, você foi percebendo a necessidade de crer em Jesus. Na sua mente, como na minha também, só tinha uma conclusão lógica: se eu não crer em Jesus, eu estou perdido. Por quê? Porque é o Evangelho que diz isso. E então você não conseguiu resistir ao chamado de Deus, porque, como nós entendemos pela Bíblia Sagrada, o chamado de Deus é eficaz. Ninguém pelo qual o sangue de Jesus foi derramado vai conseguir dizer não quando Deus chama para a conversão. Ninguém. Então, quando Deus chama, é compulsório. A conversão é certa, porque é Deus quem opera a conversão de alguém. E a gente não converte ninguém, a gente só prega, nós só pregamos o Evangelho. E o remanescente, ele sobreviveu por causa da graça de Deus. Se não fosse Deus, não haveriam judeus convertidos, e Deus converteu aqueles que ele quis, e um pequeno grupo, a gente diz pequeno, mas eram centenas ali de judeus convertidos, espalhados por todo o Império Romano, e Deus quis convertê-los, não por obras da guarda da lei de Moisés, mas pelo querer de Deus. E o verso 7 diz: que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. O que Israel buscava no primeiro século? Salvação por obras. Era o que Israel buscava, mas não alcançou. Mas a eleição de Deus o alcançou. Deus teve misericórdia de um povo orgulhoso, que queria ser salvo por sua própria religiosidade e guarda da lei de Moisés. Lembrando que a lei de Moisés tem 613 mandamentos. Os 10 mandamentos são apenas um resumo da lei, o sumário da lei. E o judeu se gabava de guardar praticamente todos aqueles mandamentos, de uma maneira muito religiosa e muito fiel, porque ele achava que dessa forma ele agradaria a Deus e seria salvo. Isso é salvação por obras. E a gente sabe que as obras não salvam ninguém. Obras humanas, as obras de Jesus, sim, nos salvou. Por quê? Porque Jesus é Deus, e então ele pôde, por sua própria justiça, como Deus e como homem, representando a raça humana, morrer na cruz e nos livrar da condenação dos nossos pecados. O que é que nós fizemos? Nada. E o que é que eu preciso fazer para obter essa salvação? Nada. E depois que eu fui salvo, o que é que Deus cobra de mim? Nada. Deus não cobra de nós. Então, como assim? Deus espera de nós. Deus requer de nós que, por gratidão e amor a tudo que Ele fez e faz por nós, nós o amemos e entreguemos nossa vida voluntariamente. Entregar a vida voluntariamente significa que o meu compromisso, o meu pensamento, a minha agenda, as minhas emoções estão todas cativas para Jesus. Eu só vou fazer o que Jesus quer, revelado dentro da Bíblia Sagrada. Eu só vou tomar decisões que agradem ao Senhor Jesus Cristo. E quando eu pecar, triste e arrependido, confesso o pecado e busco a Deus novamente para continuar agradando ao Senhor Jesus Cristo. Este remanescente, então, do povo judeu, sobrevive por causa da eleição de Deus. Observe Romanos 11, verso 5, um versículo antes. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Sobrevive. E parece que na história da igreja sempre houve um remanescente. Lá no século IV, a igreja de Roma ficou muito poderosa e foi se pervertendo ao longo dos séculos. Essa epístola que nós estamos estudando foi escrita à igreja que vivia em Roma, uma igreja fiel, uma igreja que buscava a Deus. E hoje a gente sabe como está
esta igreja de Roma é a igreja católica apostólica romana, que não tem nada a ver com esta igreja aqui, para quem Paulo escreveu essa epístola. Mas essa igreja, mesmo com todos esses ensinamentos, a partir do século IV, foi se pervertendo, e cada século que se passava, ela ia se distanciando mais do evangelho. Surgiu um personagem importante chamado bispo monárquico. Naquela época, os pastores eram chamados de bispos. E o bispo monárquico, o nome já está dizendo, era um bispo-rei, que tinha um poder sobre todos os bispos. O Império Romano caiu, lá por volta do século V para o século VI, mas a Igreja Romana sustentou as tradições do Império Romano e a absorveu muito do seu paganismo. De modo que por volta do século VII, VIII e IX, esse bispo monárquico, já chamado de Papa, era quem determinava quem seria o rei das nações europeias naquele momento. Se o Papa abençoasse, aquele era o rei, obviamente, das famílias, das dinastias, mas tinha que ter a bênção papal, senão aquele reino, aquele governante não se consolidaria no império, naquele determinado reino ou império. Então, nós, resumindo aqui de modo muito claro, era o Papa que controlava aqueles reinos na Europa, e ali eram reinos chamados cristãos, e haviam exércitos, e haviam batalhas, principalmente no período das cruzadas. Mas o que nós estamos querendo dizer aqui é que no meio de toda essa história, haviam crentes, havia um remanescente fiel, e esse remanescente fiel continuou cultuando e adorando ao Senhor, até que veio a Reforma Protestante. Deus abençoou a humanidade com essa marca na história da própria humanidade, e esses remanescentes que viviam escondidos e fugidos da própria Inquisição da Igreja Romana, eles saíram e começaram a ter mais voz no meio do povo, e começaram a traduzir a Bíblia para o idioma das pessoas, para que todos pudessem compreender melhor a palavra de Deus. E aí vieram as igrejas protestantes da Reforma, mas ao longo dos tempos as próprias igrejas da Reforma também começaram a se corromper, mas sempre teve um remanescente fiel. E hoje entendemos que as igrejas fundamentadas na Bíblia Sagrada são este remanescente fiel num mar de igrejas evangélicas que não entende o que a Escritura diz, nem se preocupa em conhecer ou estudar a palavra de Deus, muito menos em viver de acordo com a Escritura. Por isso nós enfatizamos tanto o ensino da Bíblia. Por isso que às vezes a pregação ela é tão focada na Escritura e na explicação do texto, para que nós tenhamos vidas transformadas não pela emoção, não pelo achismo. Achei tão lindo, vou viver desse jeito. Não, eu tenho que ler o que a Bíblia diz, pensar o que o Senhor revelou aqui, pensar na minha vida e então chegar a uma conclusão. Estou pecando, tenho que viver do jeito que o Senhor quer. Primeiro, porque Deus mandou. Segundo, porque glorifica a Deus. E terceiro, porque certamente quem vive segundo a palavra de Deus será mais feliz, será mais abençoado. Obviamente não terá liberdade plena dos seus problemas na terra, porque só quando Jesus voltar. Mas viver debaixo da bênção de Deus é viver debaixo da revelação do Senhor. E ainda pensando no remanescente fiel lá do primeiro século, a nação de Israel, olha o que diz Romanos 9:31. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Entende? Então Israel buscava essa lei de justiça. Em que sentido? Justificação por obras. Não chegou a atingir. Não, porque é impossível você ser salvo pelo seu próprio comportamento, por uma justiça pessoal, observando as regras éticas que a Bíblia nos apresenta. É impossível. Às vezes nós olhamos uns para os outros, né? E aí pensamos, como aquele irmão é abençoado, que irmão santo. Por quê? Porque ele tem um comportamento ético elogiável. Mas, irmãos, isso acontece também com os ateus. Os ateus, muitos ateus, têm um comportamento ético elogiável.
Muitos ateus são bons pais, são boas mães, são cidadãos honestos, pagadores dos seus impostos, trabalhadores esmerados, caridosos até. Então, o que distingue um ateu de um crente no Senhor Jesus Cristo? Não é o comportamento ético, não é o comportamento dia a dia. O que distingue, então, um ateu de um servo do Senhor, de uma serva do Senhor? Coração transformado. O ateu não tem isso. Arrependimento de pecados. Ateu não sabe o que é isso. Conhecimento do caminho da salvação, que é Jesus Cristo, o Senhor. Ateu não sabe o que é isso, não quer nem saber. Certeza de salvação e de uma vida eterna com Deus. E de que nesta peregrinação do hoje, eu estou angariando tesouros para a glória de Deus e para viver na eternidade com o meu Senhor. Essa é a diferença. Então, o servo de Deus, ele não vive na perspectiva desta terra, ele vive na perspectiva de Deus, sempre almejando e aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo, o reino de Deus na terra, ou o nosso encontro com o Pai. Então, essa é a grande diferença. Isso não quer dizer que agora vamos ter um comportamento libertino, de modo nenhum. Mas a grande diferença é que nossa ética correta, nosso bom comportamento, não está orientado pelos valores desta terra. Está orientado por Deus. E é por isso que eu tenho que sobrepujar a ética dos pecadores desse mundo. A ética do crente, ela é mais elevada. Mas por quê? Porque é a graça de Deus que nos sustenta. O crente tem que perdoar o inimigo. O crente tem que perdoar o ofensor. O crente tem que amar aqueles que não lhe amam. O crente tem que ser uma força para aqueles que estão na desgraça. O crente tem que ser um consolo para os oprimidos, luz no meio das trevas. E essa palavra de conforto é Jesus Cristo. É a salvação em Cristo, é a bênção de Deus. Todos nós somos sacerdotes de Jesus, nós crentes em Jesus, e essa é a nossa missão aqui na terra. A graça de Deus, irmãos, é o suficiente para nós. Se um dia você estiver desanimado, triste, em meio aos problemas da vida, e eu sei que isso acontece, todos nós passamos por isso, porque somos frágeis e sensíveis, apesar de não demonstrarmos, né? Todos nós temos uma proteção, não expressamos essa nossa sensibilidade de modo tão fácil ou corriqueiramente, porque a gente tem medo, é natural, é comum da vida de quem é pecador. Mas lembre-se disso, quando você estiver nesse momento de fragilidade, de tristeza, de sofrimento, de dor, lembre-se, é a graça de Jesus que é suficiente para nós, como cantamos hoje. E aí entra o elemento fundamental que vimos lá em Romanos capítulo 1, o viver pela fé. É pela fé que nós vivemos dessa forma. É crendo no que a Bíblia nos ensina. E aqui tem um exemplo fundamental disso. Estamos falando disso porque é a graça de Deus que está sustentando esse remanescente lá no primeiro século. É a graça de Deus que está nos sustentando hoje. E lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, tem uma história muito bela e maravilhosa de um servo de Deus que entendeu que a graça de Deus é suficiente. 2 Coríntios 12, 9 diz: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E quem está falando isso não é nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo, homem de Deus, um missionário dedicado, que empenhou a sua vida a pregar o evangelho até os confins da terra, que também escreveu a epístola aos Romanos, porque queria passar por Roma, pela igreja de Roma, para pregar o evangelho lá na Espanha. Era um homem que vivia em profunda intimidade com Deus. Era um homem que vivia em oração e pregando o evangelho. Provavelmente, isso não está na Bíblia, quando Paulo se converteu, sua esposa o abandonou
E então, alguns vão dizer que ela morreu. Penso eu que ela abandonou Paulo, porque Paulo estava muito, obviamente, dedicado nas coisas do Senhor e ela não havia crido. E então o apóstolo se sentiu livre para poder se dedicar de modo integral à causa do Senhor. É por isso que ele diz em 1 Coríntios 7, ele aconselha, se você está na condição que eu estou, é melhor que não case, mas obviamente ele não está dizendo que as pessoas não devem casar, mas era um momento de perseguição da igreja, e Paulo, como estava sem esposa, ele achou melhor não casar mais e viver dedicado integralmente à proclamação do evangelho. E nesse mesmo capítulo de 1 Coríntios 7, que Paulo diz que se a esposa ou o marido não crente quiser ir embora, que vá, que se aparte, está livre aquele que é crente. Mas a ideia principal desse versículo aqui é que o apóstolo, segundo os Coríntios 12, 9, que acabamos de ler, é que o apóstolo estava sofrendo. A gente não sabe ao certo o que ele estava sofrendo, era uma dor, era algo terrível que estava acontecendo na vida dele, que o incomodava muito. Ele chama aqui de mensageiro de Satanás. Então não era um negócio simples, era um espinho na carne, podia ser uma doença, muitas teorias. Nenhuma a gente sabe qual é a acertada. Uma delas é que Paulo era epilético, e isso atrapalhava muito a vida dele. Outra teoria era um problema de vista, né? Até os Gálatas expressam isso, que se pudessem, né, arrancariam os olhos e dariam para o apóstolo. E Paulo também diz, escrevo com letras grandes, assinando a epístola. Por quê? Porque provavelmente ele tinha um problema de vista que atrapalhava no ministério. Mas pode ser outra coisa, uma dor grande que o apóstolo estava vivendo. E ele orou a Deus e disse que ele orou 3 vezes, insistentemente ao Senhor, para que Deus o livrasse dessa dor, para que ele pudesse pregar melhor o evangelho, se dedicar melhor à causa de Deus. E Deus retirou a dor do apóstolo? Não. Deus não quis. Entende? Deus não quis. Deus tem um propósito. E o interessante é a resposta de Deus. A minha graça te basta. A graça de Jesus é suficiente para nós, no momento da dor, no momento do desânimo, no momento da aflição, em qualquer momento da vida. Não precisamos de nada mais a não ser a graça de Jesus. É ela que nos sustenta, é ela que nos fortalece. A vida do crente, fiel ao Senhor, é difícil, porque o crente, ele vive num ambiente hostil, o ambiente das trevas ao seu redor. Você que trabalha, né, e de segunda a sexta ou a sábado, Deus queira que não, de segunda a segunda, você que trabalha num ambiente onde não tem pessoas crentes, você sabe as histórias, os comentários, né, a pornografia auditiva, né, que se coloca ali, as coisas horríveis que se vê por aí, ou quem está no mercado, ou quem está na educação, em tantas outras áreas. É um ambiente hostil a nós, aos nossos filhos também. E nós precisamos nos revestir dessa graça do Senhor Jesus Cristo para sermos luz e despejar o amor de Cristo para essas pessoas. Mas é difícil, eu sei que é difícil, eu sei. E é aí que nós temos que nos apegar cada vez mais ao Senhor. Então, a resposta de Deus para o apóstolo foi: a minha graça te basta, ela é suficiente, você não precisa de nada mais. Nada mais. Vai ficar com a dor, vai ficar com o sofrimento. Você não precisa de nada mais. E Deus diz, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é muitas vezes nos nossos sofrimentos que nós aprendemos a depender de Deus. E é muitas vezes nas limitações que o Senhor nos capacita a realizar a obra dele. O problema é que a nossa mente, mesmo nós crentes e convertidos, ainda está muito focada nas coisas aqui dessa terra. E os nossos objetivos são muito pessoais e muito egoístas. E dirigimos a nossa atenção a esses nossos pobres objetivos de vida. Como juntar um dinheiro, como ascender na profissão,
como fazer uma viagem, objetivos pequenos. Ah, pastor, então essas coisas são pecado? Não. Quando a prioridade na sua vida é a glória de Deus, esses objetivos não são pecado nenhum. Mas quando qualquer dessas questões secundárias da sua vida, que você coloca como importante, passa do nível e está à frente de Deus, da glória de Deus, do reino de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo, da sua missão como filho de Deus, aí você está dando um passo para ser um idólatra. Um idólatra sem uma imagem, sem um ídolo físico, mas como disse o profeta Ezequiel, com ídolo no coração. E é disso que nós temos que nos libertar. Então o apóstolo aqui estava sofrendo, mas Deus se revelou a ele de uma maneira maravilhosa, e isso é uma bênção para nós. E disse, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a partir desse momento, Paulo diz, agora Paulo toma a palavra, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Não vou mais reclamar das fraquezas. Vou ver a minha dor como vantagem, porque Deus quer que eu passe por essa dificuldade. Vai ser difícil, mas vou buscar a graça de Deus para me fortalecer. Fazemos isso em oração e em dependência do Senhor, em espera, em contrição, sempre buscando o Senhor neste relacionamento. E Deus vai nos fortalecendo. E Deus vai nos fortalecendo. Quando você olha para trás, as dores do passado já não causam tanto efeito hoje. Por quê? Porque tem algo muito mais importante. Quando Deus está em primeiro lugar, lembre-se da pregação de Jesus em Mateus capítulo 6. Cântico tão simples que às vezes a gente entoa aqui, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas vos serão. É tão simples, é tão fácil, mas não fazemos. Buscamos os nossos quereres, as nossas vontades, as coisas que nós mais prezamos nesta terra e o reino de Deus. Mas Deus sempre preserva um remanescente fiel. O remanescente, ele é sustentado pela graça de Deus. Sempre Deus vai ter até a volta de Jesus, porque esta obra, ela é sobrenatural, não é humana. É Deus quem chama os pecadores à conversão, a uma vida com Cristo, para que nós, pecadores redimidos, proclamemos esse evangelho àqueles que estão perdidos. Mas uma segunda situação aqui envolve os pecadores perdidos. Esta segunda situação trata também da graça de Deus, mas uma perspectiva negativa. Sem a graça de Deus, as pessoas ficam endurecidas. E essa é a segunda situação. Quando não há graça de Deus para fortalecer, as pessoas se endurecem. E endurecimento aqui significa o quê? Incredulidade, distância de Deus. E é o que nós lemos em Romanos capítulo 11, verso 7. Diz assim, o verso 7, vou ler o versículo todo, mas a ênfase é na última parte do versículo. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou, e os mais foram endurecidos. A parte final do versículo é essa. E os mais foram endurecidos. O que é ser endurecido? É não ser alvo da graça de Deus. Deus não agiu em graça com estes. Foram endurecidos. Por quê? Porque Deus não quis agir graciosamente com eles. Por quê? Porque Deus não quis. Ah, mas Deus não seria obrigado também a agir em graça com esses? Não, porque graça não é obrigação. Graça é favor. A graça de Deus é uma bênção, é um favor que Deus faz àquele quem Ele quer. Percebe o tamanho da bênção que nós recebemos? Tendo os nossos olhos abertos ao Evangelho de Jesus Cristo, Deus agindo em graça nas nossas vidas. Deus olhou para nós. Deus nos amou de modo diferenciado. Ah, porque eu sou bom, porque eu sou inteligente, porque eu sou bem aplicado na religião e na fé. Não. É porque Deus quis olhar para você e lhe chamar para cuidar de você, que é crente no Senhor Jesus Cristo.
puro amor, totalmente desinteressado. Deus não tinha interesse nenhum, digamos, da parte dele, no sentido de ter algo de nós, porque não temos nada para dar para Deus. Nada. Nem a nossa vida serve para Deus de alguma forma, pensando no tamanho do poder de Deus. Mas o Senhor nos chamou para o reino dele, nos adotou como filhos e cuida de nós e nos fortalece até hoje. E esse amor de Deus é que deve estar na nossa mente, coração, todo dia, para não esquecermos o tamanho do amor do Senhor e como nós devemos entregar nossas vidas a Ele. Não por obrigação, mas por constrangimento. Olhando o que Cristo fez, constrangidos, nos entregamos ao Senhor. E o verso 8 diz, como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Então, muitos israelitas não receberam o favor de Deus. Pelo contrário, Deus os deixou na cegueira, na surdez espiritual. Eles veem a verdade de Deus, ou ouviram, né? Viram a verdade, ouviram a verdade de Deus. Pois é, mas quero não. E confesso aos irmãos que a coisa mais triste que um crente pode passar é você ouvir isso. É você pregar o evangelho para alguém, aquela pessoa dizer, não, eu não quero. Eu entendi. Não tenho mais o que fazer. Aí você, triste, você só falta... Às vezes eu não tenho nem mais palavras. Às vezes eu tento disfarçar, porque fica... A tristeza é enorme. Aquela pessoa, ela rejeitou a coisa mais importante do universo. A salvação em Cristo Jesus, a graça e o favor de Deus. Ela jogou fora. Entende? Muitos crentes, às vezes, fazem parecido. Jogam o favor de Deus fora. Veja o exemplo do apóstolo Paulo com o espinho na carne, que acabamos de ver. Deus chegou para ele e disse, a minha graça te basta. Paulo poderia ter dito, não, Senhor, não basta não. Eu preciso de mais. Está doendo muito. É muito sofrimento. Se Paulo tivesse dito isso, ele teria jogado a graça de Deus no lixo. Mas ele não fez isso. Ah, Senhor, então agora eu vou me gloriar nas fraquezas, porque a graça do Senhor é suficiente. Ela basta para mim. Paulo, um homem de Deus, aprendeu isso. Depois de anos pregando o evangelho, plantando igrejas, sofrendo maus tratos e firme no Senhor Jesus Cristo, veja, ele ainda tinha o que aprender. Nós temos muito do que aprender a viver pela graça de Deus, satisfeitos com o que Deus nos deu, porque é muito mais do que nós merecemos. Às vezes reclamamos da vida, somos insatisfeitos, andamos tristes, porque não conquistamos certos elementos desta sociedade terrena que são caros aos filhos das trevas, mas a nós não são. O que é caro para nós? É a graça de Deus, é uma vida de oração, é o conhecimento da Escritura, é ganhar pessoas para Cristo, é amar os perdidos, é amar os pecadores. Caro para nós é imitar Jesus. Eu estou mais parecido com Jesus. Eu refletindo aqui na minha vida. Isso é caro. Então eu tenho que ficar feliz com isso. Eu estou crescendo na fé, eu estou aprendendo do Senhor. Isso é importante, eu estou servindo mais a Deus esse ano, na prática, do que eu servia no passado. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Entende? E isso é viver pela fé. Essa é a dependência de Deus. E é isso que nós observamos aqui. Só que aqui Paulo está dizendo que nós temos a graça de Deus. Mas aqueles outros que não creram em Jesus, entorpecidos, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi, aqui lendo o verso 9, Romanos 11, 9. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição,
escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. E aqui a gente já viu no outro domingo que Paulo está trazendo a autoridade da palavra de Deus do Antigo Testamento para fundamentar o que ele está dizendo aqui. E a nação de Israel, ela que tinha uma mesa, um banquete com Deus, transformou aquela mesa de comunhão com Deus em armadilha, em laço. Percebe? Uma coisa boa, Israel perverteu. E é o que as pessoas fazem. A palavra de Deus, elas pervertem, elas modificam, transformam em algo ruim, em algo negativo, em tropeço, em armadilha e em até punição. Aqui ele está citando um salmo, e quando cita este salmo, a ideia aqui do salmo de Davi é exatamente mostrar que Davi estava sendo perseguido, mas Deus era gracioso com ele e colocava esta mesa de banquete para Davi, dizendo assim: Davi, estou com você, estou para te proteger. Só que Paulo pega esse texto e inverte, mostrando a inversão do que Israel fez. Israel pegou a graça de Deus e transformou em problema, em armadilha, em sofrimento. A graça de Deus eles rejeitaram e preferiram viver na idolatria da religião deles. Aquilo era um tipo de idolatria também. Eles idolatravam a lei de Moisés. Entende? Achando que a lei poderia salvá-los se eles obedecessem todos os mandamentos da lei. E uma série de outras questões e problemas ali. Então, Paulo está afirmando que aqueles israelitas incrédulos, eles foram endurecidos por Deus. Olha Romanos 9, verso 18. Romanos 9, 18. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então, quando Deus tem misericórdia, Deus derramou a graça. Quando Deus endurece, Deus não deu a graça. Essa é a linguagem bíblica. O endurecimento aqui significa que Deus não despejou a graça sobre aquelas pessoas. Veja bem, se a graça é suficiente para nós vivermos, é a força, pelo que a Bíblia diz, que nos motiva e empurra para viver nesse mundo mal. E quem não tem a graça de Deus? E quem não tem a graça de Deus? Bote isso na sua cabeça. Os pecadores perdidos. Eles sofrem. Eles não têm paz. Eles não têm alegria. Eles podem dizer que têm, porque são orgulhosos, não dão o braço a torcer. Eles podem mostrar que tem uma vida ali de alegria. Não tem. É profundo sofrimento. É enganação em cima de enganação. Por isso que procuram drogas, listas e ilícitas, o álcool e outras coisas mais, para anestesiar sua própria consciência. Porque eles não querem encarar a realidade do pecado deles. Eles não querem encarar que estão perdidos, mas eles sabem. Ele sabe, sem ter lido a Bíblia, o pecador perdido sabe que está na desgraça e procura coisas para poder se ajudar. Aí vai numa motivação de um guru, vai num tratamento esotérico, vai em algum tipo de religião que não exige muita conduta moral para poder aliviar sua própria consciência. Procura grupos de apoio, porque ele acha que na humanidade ele vai encontrar a solução para o seu sofrimento, para este vazio, para esse abismo na sua alma. Não encontra, não tem. Só que a vida, irmãos, é só uma. E a vida vai passando, e a pessoa procurando esta resposta, esta verdade, e não encontra. E a vida vai passando até o dia que acontece um acidente, uma tragédia, uma doença, um problema. Porque só o Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus, e a graça de Jesus é que nos fortalece. Até no meio da dificuldade, com o espinho da carne, mensageiro de Satanás, é essa graça de Deus que nos sustenta. É melhor ter a graça de Jesus no meio da dificuldade, da tormenta, do que ser um pecador perdido
numa aparente felicidade. Lembre-se disso, porque não é. Não existe isso. É mentira. É mentira e estratégia das trevas desse mundo e do maligno para achar que nós estamos vivendo uma vida ruim. Pelo contrário, nós temos uma vida extremamente abençoada, crentes em Jesus, por causa desta graça que nos sustenta. E olha então Romanos 11, 25, só para complementar essa ideia. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Então, esse endurecimento veio em parte a Israel, não a todo Israel, porque tem um remanescente fiel, os convertidos, porque Deus tem um plano, e a gente vai ver isso mais à frente. Então, este endurecimento é o querer de Deus de não derramar o seu favor sobre alguns. E é triste, mas é assim que Deus faz as coisas. E é um favor, não é uma obrigação. E nós devemos nos alegrar porque Deus derramou a graça dele sobre nós. Olha Romanos capítulo 11, verso 8, novamente. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Esse espírito de entorpecimento. Isso não é só agora, não foi só no primeiro século, isso é durante toda a história da humanidade. Alguns Deus não revelou a sua verdade, não iluminou para compreender a graça da salvação do Senhor Jesus. E aqui ele está fazendo referência a Deuteronômio 29, verso 4. Deixe-me ler para os irmãos. Porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. É o mesmo texto que ele está citando. Então, Paulo não está dizendo nada novo. Ele só está mostrando o que Deus sempre fez desde o início da humanidade. E aqueles que não creem têm um coração endurecido porque escolheram viver dessa forma e Deus decidiu não agir em favor destes. E ele cita também, o apóstolo, nesses versículos que estamos observando, Isaías 29, verso 9 e 10. Olha o que diz lá, Isaías 29, verso 9 e 10. Estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos, bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Então é Deus que decide que alguns vão seguir o caminho da incredulidade mesmo. Eu não decidi dar a minha graça para estes. Pronto. Para aqueles, eu decidi dar a minha graça. E Deus escolhe para que ele despeja o favor dele. E olha o verso 13, em Isaías 29 ainda. E o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens, que maquinalmente aprendeu. O mesmo pecado do povo do primeiro século, era o pecado do povo aqui da época de Isaías, século 8º antes de Cristo. Mandamentos que maquinalmente aprenderam e reproduziam, mas de coração não adoravam a Deus. Então a graça de Deus é muito mais na nossa vida do que só aprender mandamentos e reproduzir mandamentos na prática, mas é ter um coração transformado, regenerado, onde nós amamos a Deus, entregamos todo o nosso ser ao Senhor, pensamentos, emoções, vontade, tudo cativo à vontade do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo cita esses textos porque ele quer mostrar que Deus não despejou a sua graça sobre parte de Israel, e sem a graça de Deus não há felicidade, não há força. Sem a graça de Deus, ninguém caminha e não há salvação. Sem a graça de Deus, o que é que existe? Existe o endurecimento. É a palavra usada, tanto aqui como lá em Hebreus, para incredulidade. Sem a graça de Deus, ninguém vai crer no Senhor.
e não crendo no Senhor, aí, obviamente, estão fora da bênção de Deus, do favor de Deus, do amor de Deus por eles. E, por fim, a graça de Deus garante o cumprimento do seu plano. Terceira situação, a graça de Deus garante o cumprimento do plano de Deus. Olha o verso 11, Romanos 10, verso 11. Diz assim: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, esses dois versículos mostram que a graça de Deus garante o cumprimento do plano de Deus. Era para todo Israel ter se convertido, hipoteticamente, digamos assim, com a chegada do Messias. Não se converteu todo Israel, um remanescente fiel. E por quê? E agora, quem vai pregar o evangelho a todas as nações? Então, até mesmo na incredulidade do povo de Israel, Deus faz com que isso se transforme em bênção. Porque quando Israel perde a sua posição de povo responsável pela pregação da salvação ao mundo, Deus levanta outro povo, chamado de gentios. E quem são os gentios? São aqueles que não são judeus. E é aqui que entra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, porque Israel se tornou incrédulo e tropeçou, está aqui a igreja para proclamar o evangelho a todos. E os gentios tiveram destaque a partir daí no plano de Deus. Mas aqui algumas questões importantes. Verso 11 diz: porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. O que significa isso? Significa que Israel tropeçou, caiu na sua incredulidade e viveu séculos aí até hoje. O povo, dito povo de Deus, não adora o seu Deus da maneira adequada e nem reconhece Jesus como Messias. Povo nação, salvo aqueles judeus que creram em Jesus, nós sabemos que creram no Senhor Jesus e hoje fazem parte do ministério da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas tropeçar significa que, embora Israel esteja nessa condição de incredulidade hoje, eles não caíram definitivamente. Lá na frente, como nós falamos, Israel se levanta e vai se tornar o povo de Deus novamente para levar o evangelho aos perdidos. Então, Israel não tropeçou para cair e ficar caído. Não, de modo nenhum. Israel vai se levantar. E é o que nós aguardamos. A igreja não estará aqui. A igreja terá sido arrebatada segundo o plano escatológico do Senhor, como lemos na Bíblia Sagrada. E Israel vai se converter em massa nos últimos dias para levar o evangelho àqueles que estão perdidos. E é interessante porque tudo se encaixa. No Antigo Testamento, a nação de Israel era o missionário de Deus para levar a mensagem de salvação aos perdidos. Os gentios do mundo antigo, Israel não cumpriu bem essa missão. Israel não fez como era para fazer. Israel pecou nisso também ao longo da sua história ali no Antigo Testamento. Quando Jesus vem, ele vem, obviamente, para morrer numa cruz, ressuscitar e subir aos céus, mas ele vem também para cumprir parte do que Israel não cumpriu. Levar o evangelho aos gentios perdidos, o que foi um escândalo para muitos judeus. Então, Jesus, ele assume a função de Israel, o missionário de Deus, cumprindo a missão que Israel deveria cumprir. E como aqui Israel não cumpriu sua missão de levar essa salvação aos gentios, Deus tira Israel e bota os gentios para continuarem essa missão. E isso aí entra a igreja nos dias de hoje, levando o evangelho aos perdidos até a volta do Senhor Jesus Cristo. Só que Israel está devendo a Deus. Israel como povo. No futuro, Israel vai cumprir a missão dele, de levar o evangelho aos perdidos nas trevas do pecado. Lá naquele dia, naquele tempo de tribulação, Israel vai voltar a adorar ao Senhor, porque Deus tem um plano especial para a nação de Israel. O Senhor não desistiu de Israel, e ele formou essa nação a partir de Abraão, de Isaque e de Jacó. Embora hoje a grande maioria dos judeus seja incrédula com relação às promessas de Deus e à salvação em Jesus Cristo,
como o Messias prometido, lá na frente eles haverão de se converter em massa como nação e vão proclamar a salvação. E você percebe a graça de Deus. Deus transformou uma tragédia, a maior parte de Israel não se converteu com a chegada de Jesus, em uma oportunidade de graça, chamando os gentios para serem o povo de Deus, no caso, a igreja, e assim poder levar o evangelho aos perdidos. Mas ainda mais, olha o que diz na continuação do verso 11, mas pela sua transgressão de Israel, incredulidade, veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Essa é uma estratégia do Senhor. Deus coloca os gentios, a igreja de Jesus, com a palavra de Deus, proclamando o evangelho, para que Israel hoje tenha ciúmes. Em que sentido? Não é um ciúme negativo, mas é um ciúme da seguinte maneira: mas Abraão, Isaque e Jacó são nossos. Mas essa palavra aí, o Antigo Testamento, é nosso. Mas os apóstolos também são judeus. E a ideia é que alguns dos judeus, observando o amor dos gentios, pelo Messias judeu, o Senhor Jesus Cristo, eles se arrependam dos pecados e se voltem para o Senhor. Graça de Deus. A graça de Deus garante o cumprimento do plano do Senhor. Até com a incredulidade de Israel, o Senhor é gracioso, chamando os gentios e indiretamente provocando esse ciúme santo para que os judeus também venham para o Senhor Jesus Cristo. E o verso 12. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, porque a igreja está proclamando o evangelho aos perdidos no mundo todo, riqueza para o mundo é a proclamação da salvação aos perdidos, e se o abatimento de Israel, incredulidade, em riqueza, transformou, redundou em riqueza para os gentios, porque agora os gentios são o povo que proclama a salvação de Deus, quanto mais a plenitude de Israel. Então, se o pecado de Israel, Deus transformou isso pela graça em bênção para todas as nações, no sentido que Deus levanta um novo povo para levar esse evangelho, imagine quando essa nação se converter. Não estaremos aqui quando Israel em massa se converter. Muitos judeus hoje já são crentes em Jesus. São pouquinhos. Quando Israel se converter em massa, será uma grande multidão. Não será 100%, imagino eu, mas quase todos haverão de se converter em Jerusalém. E eles vão expandir o evangelho no mundo no momento da maior tribulação que este planeta jamais viu. E eles vão cumprir a missão que Deus deu para eles desde o Antigo Testamento, levando o evangelho aos perdidos. Irmãos, a graça de Deus, esta graça, ela supre tudo. A graça de Deus age no remanescente fiel, os crentes fiéis em Jesus daquela época e os de hoje. A graça de Deus é fundamental para a conversão. Se não há graça de Deus, só tem endurecimento. E é a graça de Deus que age no plano do Senhor. Por isso louvamos hoje a Deus pela graça dele. Ela é suficiente, ela nos basta. Nós somos privilegiados não por merecimento, porque não temos merecimento nisso, mas porque Deus nos chamou para vivermos debaixo da graça dele. Você crê nisso? Esse é o evangelho. Você vive pela fé. Viver pela fé é exatamente isso. Não há nada mais importante na minha vida que eu deva cada vez mais buscar do que a graça do Senhor. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Te louvamos porque o Senhor é nosso Deus, é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos capacita. Obrigado, Pai amado, porque sem Ti nada conseguiríamos fazer. Senhor Deus, o Senhor sabe as nossas dores e sofrimentos, que muitas vezes damos muita atenção e colocamos na frente do Senhor e do plano do Senhor e do reino do Senhor nas nossas vidas. Pai amado, quebranta os nossos corações, à luz da Tua palavra,
que exalta a graça do Senhor, o teu amor por nós, nos quebranta para colocarmos o teu reino em primeiro lugar, o Senhor no trono das nossas vidas, de modo que o Senhor sempre será a pessoa mais importante na nossa existência. Te peço, ó Deus, que o Senhor nos transforme a tua igreja, purifica a tua igreja, porque só o Senhor pode fazer isso. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Teremos agora oração silenciosa e assim encerramos nosso momento de adoração coletiva, adoração individual, todo dia, no seu devocional, lendo a sua Bíblia a cada instante. Deus abençoe a todos e uma boa noite.